Eu tinha 3 dias para sair. 3 dias para desaparecer com uma barriga de 7 meses e 2 malas que mal fechavam. Letícia segurou o papel amassado na mão, a notificação de despejo que o proprietário enfiara por baixo da porta às 6 da manhã. O cheiro de café velho da cozinha misturava-se ao mofo que há meses tentava disfarçar com desinfetante barato. 3 meses de aluguel atrasados, 3 avisos ignorados. E agora, 3 dias. A bebê dentro dela chutou forte, como se protestasse contra mais essa injustiça. Letícia passou a mão na barriga, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. A gente vai ficar bem, mentiu para si mesma. Para a filha, para o vazio daquele apartamento que em breve não seria mais dela. O que ela não sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que aquele despejo era apenas o começo. Que nos próximos meses ela dormiria em sofás de conhecidos que viravam estranhos, trabalharia até as pernas incharem como balões e finalmente alugaria um quartinho tão pequeno que mal cabia uma cama. E foi nesse quartinho, no fim de um corredor escuro de uma pensão esquecida pelo tempo, que tudo mudaria. Porque do outro lado da parede fina vivia Dona Sônia, uma mulher de 70 anos com olhos cansados mas gentis, que cozinhava feijão demais e comia sozinha demais. Uma mulher esperando um filho que sumiu do outro lado do oceano. Uma mulher que se tornaria a mãe que Letícia nunca teve. E esse filho, quando voltasse, nada seria como antes. Mas estou indo rápido demais. Primeiro você precisa entender a queda, porque só quem caiu de verdade sabe o sabor da vitória quando finalmente levanta. Prepare o coração, vai precisar. Letícia sempre achou que a vida tinha um plano, que se você trabalhasse direito, se comportasse direito, pagasse suas contas, tudo se encaixaria naturalmente. Aos 26 anos, ela descobriu que estava completamente enganada. A gravidez veio como surpresa, não indesejada, mas inesperada. O pai, um homem que ela achava conhecer, desapareceu antes mesmo do teste dar positivo. Simplesmente bloqueou o número dela e sumiu como fumaça. E Letícia, que trabalhava como recepcionista num consultório médico, descobriu que ser demitida por estar grávida ainda acontecia, mesmo sendo ilegal. Eles só foram mais espertos. Cortaram o horário dela até ela não ter escolha senão pedir demissão. Foi assim que começou a queda. Primeiro, o salário que não entrava mais. Depois, a reserva de emergência que derreteu em 2 semanas. Então, os parentes que adorariam ajudar, mas estão numa fase difícil também. As amigas que sumiram quando ela mais precisou. E, finalmente, aquele papel de despejo, que sentenciava: você falhou. Mas se tem uma coisa que Letícia herdou da mãe, que ela mal conheceu antes dela falecer, era teimosia. Aquela teimosia brava de quem se recusa a desistir mesmo quando todo o universo grita para você parar. E foi essa teimosia que a salvaria, que a levaria até aquele corredor escuro, até Dona Sônia. Até o recomeço que ela nem sabia que estava procurando. Mas antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho porque essa história vai te fazer rir, chorar e acreditar que recomeços existem. Prometo. Respira fundo. A jornada começa agora. O sofá de Andréia era roxo, um roxo berrante, daqueles que machucam os olhos depois de muito tempo olhando. E Letícia passou 9 noites olhando para aquele roxo enquanto tentava dormir em posição fetal, a barriga já grande demais para qualquer posição confortável. É só até você se organizar, Andréia tinha dito no 3º dia, a voz já menos calorosa que no primeiro. No 5º dia, ela parou de dizer qualquer coisa. Apenas olhava para Letícia com aquela expressão que misturava pena e incômodo, como se ela fosse um cachorro de rua que você alimenta, mas não quer realmente adotar. O apartamento cheirava a incenso de lavanda, misturado com fritura velha. A televisão ficava ligada o dia inteiro, num volume que fazia a cabeça de Letícia latejar. E toda manhã, quando Andréia saía para trabalhar, havia um silêncio no ar que gritava: "Você ainda está aqui?" Na 10ª manhã, Letícia acordou antes do sol nascer, empacotou suas 2 malas e deixou um bilhete simples: "Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe."
Sentou-se num banco de praça às 6h30 da manhã, observando a cidade acordar. Vendedores abrindo barracas, garis varrendo calçadas, pessoas indo trabalhar com aquela pressa de quem ainda tem para onde ir. Ela tinha R$ 230 na carteira. Era tudo. Moça, tá passando bem? Uma senhora de cabelos brancos parou na frente dela, sacola de feira na mão, preocupação genuína nos olhos. Tô sim, senhora, só descansando. Letícia forçou um sorriso. Grávida de quantos meses? 7. A mulher fez um ruído preocupado com a língua. Tem onde ficar? A mentira veio automática. Tenho sim, só tô esperando dar a hora. Mas a senhora não se convenceu. Abriu a bolsa, tirou uma nota de R$ 50 toda amassada e pressionou na mão de Letícia. Toma, compra uma comida boa para você e esse bebê. Não precisa, eu... Aceita. Foi uma ordem gentil. Um dia você passa adiante. E então ela foi embora, deixando Letícia sozinha naquele banco com R$ 280 e um nó na garganta. Foram 3 semanas assim, dormindo no sofá de uma conhecida aqui, no quarto de hóspedes de uma ex-colega de trabalho ali. Lugares onde ela sempre se sentia uma intrusa, mesmo quando diziam que não era. Lugares onde ela encolhia até ficar invisível, comia menos para não dar trabalho, saía cedo e voltava tarde para incomodar o mínimo possível. Até que não teve mais ninguém. Sentada numa lanchonete barata, comendo um pão na chapa que custava R$ 3, Letícia viu o anúncio grudado na parede. Aluga-se quarto, R$ 400, aceita-se negociação. O número estava escrito à mão, com letra trêmula de idoso. Ela ligou antes mesmo de terminar o pão. Alô? A voz do outro lado era de um homem velho, rouca, mas educada. Boa tarde. Tô ligando por causa do quarto. Ainda tá disponível? Tá sim. Quer vir ver? Posso ir agora? Uma pausa. Pode, mas aviso logo que é bem simples. Não espera luxo, não. Senhor, eu não tô esperando nada. Só preciso de um teto. Ele deu o endereço. Rua dos Cravos, 347, Pensão São José. Letícia pegou as 2 malas, mais leves agora, porque foi vendendo coisas no caminho para comer, e caminhou 40 minutos até chegar lá. As pernas inchadas protestavam a cada passo. A bebê dentro dela estava inquieta, chutando como se dissesse: "Para onde estamos indo, mãe?" "Para algum lugar", Letícia sussurrou. "Qualquer lugar." A Pensão São José era um prédio de 3 andares que já foi branco, mas agora era uma mistura de cinza sujo com manchas de umidade. A tinta descascava nas paredes externas. Uma janela do 2º andar estava rachada, remendada com fita adesiva. O portão de ferro rangia quando ela empurrou. Seu Ademar, o proprietário, tinha 82 anos. Usava óculos de fundo de garrafa e se movia devagar, arrastando chinelos gastos no chão de cimento. "É você que ligou?" "Sou eu, sim, senhor." Ele a olhou de cima a baixo. O olhar demorou na barriga. "Grávida?" "Sim, senhor. De 7 meses e meio." "O pai?" "Não tem pai. Tem só eu." Seu Ademar assentiu lentamente, como se essa resposta confirmasse algo que ele já suspeitava sobre o mundo. "Vem, vou mostrar." Eles subiram 2 lances de escada. Os degraus eram de cimento pintado de vermelho desbotado, com manchas escuras onde a umidade vencia. O corrimão de ferro estava solto em 2 pontos. O cheiro era de mofo, comida requentada e detergente barato. O quarto era o último do corredor. Seu Ademar abriu a porta com uma chave velha que rangeu na fechadura. Era minúsculo, talvez 3 metros por 3. Havia uma cama de solteiro com colchão fino, um guarda-roupa de madeira compensada com uma porta que não fechava direito, uma mesinha pequena e uma janela que dava para o pátio interno. O banheiro era compartilhado, no final do corredor. 400 por mês, luz e água inclusos. Não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Não pode receber visitas sem avisar antes. Aluguel vence todo dia 5. Letícia olhou ao redor. Viu as manchas de umidade no teto, viu a tomada meio solta na parede, viu o chão de cerâmica rachada em 2 lugares. E viu também a possibilidade de um recomeço. Eu aceito. Tem os 400? Tenho 300 agora. O resto eu trago semana que vem. Consegui uma entrevista para trabalhar num recado. Se der certo, recebo adiantado.
Seu Adhemar a estudou por um longo momento. Depois suspirou. Tá bom, mas se atrasar vai ter que sair. Não posso fazer caridade, tenho contas também. Não vai atrasar, prometo. Ele entregou a chave. Era pesada, velha, com uma argola de metal enferrujado. Bem-vinda. Letícia entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e finalmente deixou o corpo deslizar pela parede até sentar no chão. Abraçou as pernas o máximo que a barriga permitia e chorou. Chorou de alívio, chorou de cansaço. Chorou porque finalmente tinha um lugar que era dela, por mais simples que fosse. E foi quando parou de chorar que ela ouviu. Do outro lado da parede, alguém estava tossindo. Uma tosse seca, persistente, de quem está doente há tempo. Letícia levantou-se devagar, encostou a orelha na parede fina. Ouviu passos arrastados, uma panela batendo, e então uma voz feminina, frágil, mas determinada, cantarolando baixinho uma música antiga. Sua vizinha. E ela não fazia ideia de como aquela mulher do outro lado da parede mudaria tudo. Mas Letícia estava prestes a descobrir que algumas paredes, por mais finas que sejam, não conseguem separar dois destinos que precisam se encontrar. O primeiro encontro aconteceu 3 dias depois. Letícia estava voltando da entrevista no mercado, que não tinha ido bem. Ela sabia disso pelo jeito que a gerente olhou para sua barriga e disse: "A gente entra em contato." Quando viu a porta do quarto ao lado entreaberta. Uma mulher pequena, magricela, de cabelos completamente brancos presos num coque frouxo, tentava arrastar um saco de arroz para dentro do quarto. Devia ter uns 70 anos, talvez mais. Usava um vestido de casa florido desbotado e chinelos de dedo gastos. "Deixa eu ajudar." Letícia largou a bolsa no chão e segurou o saco do outro lado. A mulher assustou-se, virando rapidamente. Seus olhos eram castanhos claros, gentis, mas carregavam aquele cansaço que mora fundo nas pessoas que já viram demais. "Ai, menina, não precisa. Você tá grávida." "E a senhora tá com cara de quem vai derrubar esse arroz todo no chão." Letícia sorriu. "Deixa eu ajudar. É aqui?" Juntas, arrastaram o saco para dentro. O quarto da mulher era igual ao de Letícia, pequeno, simples, com as mesmas manchas de umidade. Mas havia algo diferente. Tinha vida. Fotos pregadas na parede com fita adesiva, um terço pendurado na cabeceira da cama, um vasinho com uma plantinha resistindo bravamente ao mofo. "Obrigada, filha. Tô ficando velha para essas coisas." A mulher limpou a testa com as costas da mão. "Sou a Sônia, Dona Sônia, como o pessoal me chama." "Letícia, sou sua nova vizinha. Me mudei essa semana." "Ah, é você então. Ouvi você chegando. Pensei, coitada, grávida e sozinha nesse lugar." Dona Sônia apontou para a barriga. "Quantos meses?" "Quase 8. "Menino ou menina?" "Menina." "Que bênção." Dona Sônia sorriu e foi um sorriso que iluminou o rosto inteiro dela. "Já escolheu o nome?" "Clara. Vou chamar ela de Clara." Nome lindo. Dona Sônia ficou parada olhando para Letícia com uma expressão estranha. Não era pena, era algo mais profundo. Reconhecimento, talvez. Como se ela visse algo de si mesma naquela moça grávida e sozinha. Você tem família por aqui?" "Não tenho não, Dona Sônia. É só eu e ela." A mulher assentiu lentamente, e Letícia viu seus olhos marejarem levemente antes dela piscar e empurrar as lágrimas de volta. "Então somos 2. Só eu aqui também. Meu filho tá lá fora, na Espanha. Foi há 1 ano atrás buscar uma vida melhor." Ela apontou para uma foto na parede. Um homem de uns 30 anos, cabelo escuro, sorriso fácil, segurando Dona Sônia pela cintura. "Esse é meu Rodrigo. Ele é bonito, parece com a senhora." Puxou ao pai, graças a Deus. Dona Sônia riu, mas era uma risada triste. Quando ele foi embora, prometeu mandar dinheiro todo mês. E mandou, nos primeiros meses. Mas aí parou. Já faz 4 meses que não sei dele. Não consegue ligar? O número que ele deixou não funciona mais. Mandei mensagem por tudo que é lado. Nada. Dona Sônia sentou-se na beirada da cama, e Letícia viu como suas mãos tremiam levemente.
Ou ele tá com problema, ou esqueceu da mãe velha. Tenho certeza que não esqueceu. Ele deve estar com dificuldade lá. Esses países estrangeiros são complicados. É o que eu me digo todo dia. Dona Sônia limpou o olho rapidamente. Desculpa, filha, não era para desabafar assim logo de cara. Imagina, às vezes é bom desabafar. Elas ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, do tipo que só existe entre pessoas que entendem solidão. Você almoçou? Dona Sônia perguntou de repente. Ainda não. Então vem. Fiz feijão demais, como sempre. Não consigo cozinhar para uma pessoa só. Ela já estava levantando, indo em direção ao fogãozinho de 2 bocas que ficava num canto do quarto. E menina grávida precisa comer direito. Letícia quis recusar, o orgulho mandava recusar, mas o estômago roncou alto o suficiente para tirar qualquer dúvida. Se não vai dar trabalho, trabalho é cozinhar e jogar fora porque não tem ninguém para comer. Dona Sônia já estava tirando pratos do armário minúsculo. Senta ali na cama, não tenho cadeira, mas a cama é macia. O feijão estava delicioso, caseiro, temperado com aquela paciência de quem aprendeu a cozinhar quando não existia tempero pronto. Tinha arroz branco soltinho, uma batata cozida e um ovo frito no topo. Tá uma delícia, Dona Sônia. Receita da minha mãe, Deus a tenha. A mulher comia devagar, saboreando cada garfada. Ela dizia que comida feita com pressa fica sem alma. A minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Mal lembro dela cozinhando. 6 anos? Dona Sônia balançou a cabeça. Criança precisa de mãe. Fui criada pela minha tia. Ela fez o que pôde. Letícia não mencionou que o que pôde significava um teto e comida, mas pouco afeto. Não mencionou que saiu de lá aos 18 sem olhar para trás. E agora você vai ser mãe. Dona Sônia apontou para a barriga. Vai fazer melhor que todo mundo. Sempre fazemos. Espero que sim. Depois do almoço, Letícia ajudou a lavar a louça. 2 bacias, uma com água e sabão, outra para enxaguar, porque nem todo o quarto tinha pia. Dona Sônia insistiu que ela não precisava, mas Letícia insistiu mais ainda. Amanhã eu cozinho para nós 2, Letícia disse ao sair, para retribuir. Não precisa, filha. Eu sei que não precisa, mas eu quero. E assim começou. No dia seguinte, Letícia fez macarrão com molho e frango desfiado. Comida simples, mas farta. Dona Sônia apareceu com um pudim de leite que ela fizera de manhã. Comeram juntas de novo, dessa vez no quarto de Letícia, sentadas no chão porque a cama era pequena para 2. Na semana seguinte, estabeleceu-se uma rotina sem que ninguém combinasse. Dona Sônia cozinhava alguns dias, Letícia outros. Às vezes dividiam ingredientes. Às vezes apenas dividiam a solidão, conversando sobre coisas pequenas enquanto o dia virava noite do outro lado da janela. Letícia descobriu que Dona Sônia tinha diabetes e esquecia de tomar o remédio. Começou a bater na parede 3 vezes toda manhã às 8, o sinal delas para "não esquece o remédio". Dona Sônia descobriu que Letícia acordava com dores nas costas de noite e não tinha ninguém para ajudar. Começou a passar no quarto dela toda noite às 9, com um chá de camomila quente. Para relaxar, dizia. Eram pequenas coisas, insignificantes para qualquer um de fora. Mas para 2 mulheres sozinhas no mundo, eram tudo. Sabe o que eu estava pensando? Dona Sônia disse uma noite, enquanto tomavam chá sentadas no chão do corredor, encostadas na parede entre seus quartos. A pensão estava quieta, todo mundo já dormia. O quê? Que talvez a gente não se encontrou por acaso. Como assim? Eu estava pedindo para Deus me mandar alguém. Estava me sentindo tão sozinha, tão inútil. E então você apareceu. Grávida, precisando de ajuda. Como se Deus dissesse, olha, você ainda serve para alguma coisa. Ainda tem alguém que precisa de você. Letícia sentiu a garganta apertar. Eu que agradeço, Dona Sônia. A senhora não faz ideia do quanto essa amizade significa. Amizade? Dona Sônia virou-se para ela, os olhos brilhando na penumbra. Filha, para mim, você já é família. E então ela fez algo que Letícia não esperava. Estendeu a mão, segurou a de Letícia e apertou com força. Família, repetiu. Letícia apertou de volta, e pela primeira vez em meses não se sentiu completamente sozinha. Mas a vida tem um jeito cruel de testar exatamente quando você começa a acreditar que as coisas vão melhorar.
E o teste que estava vindo era maior do que qualquer uma delas imaginava. O trabalho no mercado não veio, mas Letícia conseguiu algo melhor, uma vaga como auxiliar de limpeza num escritório pequeno de contabilidade no centro da cidade. Pagavam R$ 800 por mês. Era pouco, mas era alguma coisa. E alguma coisa era infinitamente melhor que nada. O problema era o trabalho em si. Letícia limpava 3 andares, banheiros, salas, corredores, a copa. Começava às 6 da manhã e terminava às 2 da tarde, antes do pessoal do horário comercial chegar. Tinha que levar escada, balde, produtos de limpeza pesados. Tinha que esfregar, varrer, passar pano, esvaziar lixeiras. Com 8 meses e meio de gravidez. Você não devia estar trabalhando assim, Dona Sônia disse numa manhã, vendo Letícia se preparar para sair. Mal eram 5h30 e ela já estava de pé, calçando o tênis furado que doía no calcanhar. Preciso, Dona Sônia. Aluguel não se paga sozinho. Mas você vai se machucar, ou machucar a neném. Vou ter cuidado. Mas cuidado nem sempre é suficiente. Na segunda semana de trabalho, enquanto limpava o banheiro do 2º andar, Letícia sentiu uma dor aguda atravessar a barriga. Tão forte que ela largou o esfregão e teve que se apoiar na pia, respirando fundo, esperando passar. Não passou. A dor vinha em ondas. Clara chutava furiosamente, como se estivesse protestando. Letícia olhou para baixo e viu uma mancha úmida se espalhando no chão entre seus pés. Por um momento de pânico cego, ela pensou que a bolsa tinha estourado. Mas então percebeu, era apenas água que ela tinha derrubado do balde. Mas o susto foi suficiente para fazer suas mãos tremerem pelo resto da manhã. Quando chegou em casa às 2h30, Dona Sônia estava esperando na porta dela com um prato coberto. Fiz sopa, senta aqui que eu sirvo. Dona Sônia, a senhora não precisa. Senta. Não foi pedido, foi ordem. Letícia sentou. Dona Sônia serviu a sopa, de legumes, quentinha, com aquele cheiro que abraça, e ficou observando Letícia comer. Havia algo diferente na expressão dela. Preocupação, sim, mas também determinação. Quanto você ganha nesse trabalho? 800. E quanto precisa pro aluguel e comida? Uns 600, se eu for bem econômica. Dona Sônia assentiu, fazendo contas mentais. E para as coisas da bebê? Fraldas, roupinhas, berço? Letícia parou de comer. Não tinha pensado nisso. Ou melhor, tinha pensado, mas empurrado para um canto escuro da mente onde as preocupações impossíveis vivem. Eu vou dar um jeito. Letícia, Dona Sônia sentou-se na cama ao lado dela. Você não pode continuar subindo e descendo escada, carregando peso, limpando o banheiro. Tá no final da gravidez, é perigoso. Eu sei, mas não tenho escolha. Sempre tem escolha. Qual? Pedir esmola? Voltar para casa da minha tia que mal me quer lá? Letícia sentiu as lágrimas virem e não teve força para segurá-las. Eu não tenho ninguém, Dona Sônia, ninguém além da senhora, e não posso colocar esse peso na senhora. Não é peso, menina, é vida. Dona Sônia pegou a mão dela. Escuta, eu tenho uma ideia. Que ideia? Você vai parar esse trabalho, hoje mesmo. Dona Sônia, eu não posso. Escuta até o final. A voz dela estava firme agora. Você vai parar, e nós duas vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma máquina de costura antiga que eu sei mexer. A gente pode fazer remendos, ajustes de roupas, tem sempre gente precisando. E você, que é mais jovem, pode ir de porta em porta aqui na vizinhança oferecendo. Letícia piscou. A senhora sabe costurar. Costurava para fora antes de ficar velha demais para enxergar direito. Mas ainda dá para fazer coisas simples, bainha de calça, ajustar vestido, pregar botão. Dona Sônia apertou a mão dela. A gente divide o dinheiro. Não vai ser muito, mas vai ser melhor que você se matar carregando balde. Mas eu não sei costurar. Então eu ensino. Era um plano maluco. Talvez não desse certo. Talvez elas morressem de fome no final do mês. Mas olhando para aquela mulher de 70 anos, com olhos determinados, Letícia pensou, pelo menos vamos tentar juntas. Tá bom, vamos tentar. O sorriso de Dona Sônia foi como o sol depois da chuva. Então termina essa sopa, a gente começa amanhã. Você já se inscreveu no canal? Porque essa história de superação está só começando. E começaram.
Letícia largou o trabalho no escritório, ligou e disse que não voltaria mais, aguentou o grito da supervisora do outro lado, desligou e bloqueou o número. Dona Sônia tirou a máquina de costura velha de dentro do armário. Era uma Singer antiga, pesada, manual, que chiava quando funcionava, mas ainda costurava direitinho. Passaram 3 dias só treinando. Dona Sônia ensinava, Letícia aprendia. Bainha de calça, ajustar camisa, pregar zíper, coisas básicas, mas úteis. No 4º dia, Letícia saiu pela vizinhança, bateu em 20 portas. Em 15, ninguém atendeu ou disse que não precisava, mas nas outras 5 conseguiu serviço. Uma calça para fazer bainha, 2 camisas para tomar nas laterais, um vestido para subir a barra, uma cortina para ajustar o comprimento. Voltou correndo, ou o mais perto que uma grávida de 8 meses e meio consegue chegar de correndo, para a pensão. Dona Sônia, consegui 5 clientes. Trabalharam a noite inteira. Bem, Dona Sônia trabalhava na máquina. Letícia cortava linhas, passava ferro, embalava em saquinhos de papel. A máquina fazia aquele barulho rítmico que virava música depois de um tempo. Tec, 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 tec. Às 3 da manhã, terminaram tudo. No dia seguinte, Letícia entregou as peças. Cobrou barato, 10, 15 reais por trabalho, mas ao final do dia tinha 70 reais na mão. 70 reais que elas fizeram juntas. Deu certo! Letícia entrou no quarto de Dona Sônia acenando dinheiro como se fosse um troféu. Deu certo, a senhora tá vendo? Dona Sônia estava sentada na cama, a máquina ainda na frente dela. Olhou para o dinheiro, olhou para Letícia e então fez algo inesperado. Chorou. Dona Sônia, a senhora tá bem? Tô, filha, tô. Ela limpou os olhos com as costas da mão. É que eu me senti útil de novo. Me senti viva. Letícia sentou-se ao lado dela, passou o braço pelos ombros magros. A senhora sempre foi útil, sempre foi viva. Mas eu tinha esquecido. Dona Sônia encostou a cabeça no ombro de Letícia. Quando o Rodrigo foi embora, quando o dinheiro parou de vir, eu me senti descartada, como um móvel velho que ninguém quer mais. A senhora não é móvel velho, é minha sócia. Letícia dividiu o dinheiro em 2 pilhas iguais, 35 para cada, igual para igual. Dona Sônia olhou para o dinheiro, depois para Letícia. Você tem certeza? Absoluta. Elas ficaram ali sentadas, 2 mulheres que o mundo esqueceu, segurando 35 reais cada, como se fossem 1000. E naquele momento, eram. Mas a alegria duraria pouco, porque o destino estava preparando um teste que colocaria tudo em risco, inclusive a vida de Clara. Letícia acordou com uma sensação estranha. Não era dor exatamente, era uma pressão, como se alguém estivesse empurrando por dentro, tentando sair. Olhou para o relógio no celular, 3h15 da manhã. Clara chutou. 1 vez, 2, 3... E então a pressão virou dor. Letícia sentou-se na cama, a mão automaticamente indo para a barriga. Respirou fundo. Esperou. A dor passou. Só contração de treinamento, ela sussurrou para si mesma. Ainda falta 1 semana. Deitou-se de novo, fechou os olhos, tentou voltar a dormir. 5 minutos depois, a dor voltou, mais forte dessa vez. 10 minutos, outra contração. 15 minutos, mais uma. Não. Letícia levantou-se, acendeu a luz. Ainda não, você não pode vir ainda. Mas Clara não estava ouvindo. Ou estava e tinha decidido que queria vir agora. Letícia bateu na parede 3 vezes, o sinal delas, emergência. 2 minutos depois, Dona Sônia estava na porta, de camisola, cabelo solto nos ombros, olhos arregalados. O que foi? A bebê? Acho que tá vindo. As contrações, elas estão regulares. Quanto tempo entre uma e outra? 10, 15 minutos. Ainda tem tempo, mas a gente precisa ir pro hospital. Dona Sônia já estava em ação, pegando a bolsa de Letícia, verificando se tinha os documentos. Você tem dinheiro para táxi? Tenho. Acho que tenho uns 30 reais. Não vai dar. Daqui até o hospital público é longe. Dona Sônia pegou a própria carteira, tirou algumas notas amassadas. Toma, pega tudo. Dona Sônia, não posso. Pega logo. Ela praticamente enfiou o dinheiro na mão de Letícia. Depois você me paga, ou não paga, tanto faz. O importante é você e essa menina ficarem bem.
Desceram as escadas, Letícia parando a cada 2 degraus quando uma contração vinha, Dona Sônia segurando ela firme pelo braço. A pensão estava em silêncio absoluto, até o ar parecia estar segurando a respiração. Na rua, vazia e escura, Dona Sônia acenou para qualquer carro que passasse. 3 ignoraram. Um quarto parou. Um táxi velho, azul desbotado, como motorista de uns 60 anos bocejando. Hospital São Lucas, Dona Sônia disse antes mesmo de entrarem. E rápido, ela tá em trabalho de parto. O motorista olhou para Letícia e pisou fundo. A viagem foi um borrão de dor e luzes de poste passando pela janela. Letícia segurava a mão de Dona Sônia com tanta força que tinha certeza que estava machucando, mas a mulher não reclamou. Apenas segurava de volta, sussurrando: "Respira, filha, respira", a cada contração. Chegaram ao hospital às 4h20 da manhã. O pronto-socorro estava cheio. Gente esperando em cadeiras de plástico, crianças chorando, um homem com a mão enfaixada dormindo encostado na parede. O cheiro de desinfetante misturado com suor e medo. "Ela tá em trabalho de parto!" Dona Sônia quase gritou para a recepcionista. A mulher atrás do balcão olhou para Letícia com aquela expressão de quem já viu isso 1000 vezes. "Primeira vez?" "Sim." "Quanto tempo entre as contrações?" "Uns 5 minutos agora." "Preencha essa ficha. Assim que tiver uma maca, a gente chama." "Maca? Ela precisa de atendimento agora." "Senhora, tem 3 gestantes na minha frente. É ordem de chegada." A recepcionista já estava olhando para o próximo da fila. Dona Sônia ficou vermelha de raiva, mas Letícia segurou seu braço. "Tá tudo bem, vamos esperar." Sentaram-se nas cadeiras de plástico. Letícia preencheu a ficha com mão trêmula. Nome completo, data de nascimento, endereço, contato de emergência, deixou em branco, porque não tinha ninguém. 1 hora se passou. As contrações estavam em 3 minutos agora. Letícia apertava a mão de Dona Sônia, mordia o lábio para não gritar, respirava em ciclos curtos como tinha lido numa revista na sala de espera de uma clínica. 2 horas. 1 minuto entre contrações. Isso não tá certo. Dona Sônia estava de pé agora. Ela tá quase dando à luz aqui. A recepcionista finalmente chamou uma enfermeira. Uma mulher jovem, cansada, com olheiras profundas, veio examinar Letícia ali mesmo, na sala de espera, atrás de um biombo improvisado. "Você tá com 8 centímetros de dilatação", ela disse, os olhos arregalando. "Por que ninguém te levou lá dentro ainda? Porque disseram que tinha 3 na frente." "Que 3? Não tem ninguém na frente com 8 centímetros." A enfermeira já estava chamando alguém, um médico, uma maca. "Você vai ter esse bebê agora." Tudo virou movimento brusco, Letícia sendo colocada numa maca, portas de vidro se abrindo, luzes fortes do teto passando rapidamente, Dona Sônia correndo ao lado, ainda segurando sua mão. "A senhora não pode entrar", alguém disse para Dona Sônia quando chegaram às portas da sala de parto. "Ela não tem ninguém, eu sou tudo que ela tem." "Só um acompanhante permitido, familiar direto." "Eu sou a mãe dela." Dona Sônia mentiu sem pestanejar. "Eu sou a mãe." O médico olhou de uma para outra. Dona Sônia muito mais velha, Letícia muito mais nova, nenhuma parecida com a outra. Mas algo no desespero genuíno daquela mulher velha o fez acenar com a cabeça. "Tá bom, mas veste isso." Ele jogou um avental verde. "E não atrapalha." A sala de parto era fria, muito fria. Letícia estava tremendo, de frio, de medo, de dor, de tudo junto. Dona Sônia ficou ao lado da cabeça dela, segurando sua mão, afagando seu cabelo suado. "Você consegue, é forte, mais forte que pensa." "Tô com medo." "Eu sei, mas Clara precisa de você forte agora. Ela tá vindo e você precisa ajudá-la." Letícia fechou os olhos, respirou fundo e se concentrou. Na dor que vinha em ondas, na voz do médico dizendo "faz força", na mão de Dona Sônia apertando a dela. E depois de 23 minutos que pareceram 23 anos, ouviu o som mais lindo do mundo. Um choro, agudo, forte, indignado. "É uma menina", o médico anunciou, como se fosse novidade. Letícia caiu de costas na maca, exausta, chorando, rindo, sem saber direito o que estava sentindo. Dona Sônia chorava também, limpando os olhos com o avental verde. E então colocaram Clara nos braços de Letícia.
Ela era minúscula, vermelha, amassada, perfeita. Oi, meu amor, Letícia sussurrou, beijando a testinha mínima. Oi, a mamãe tá aqui, sempre vai estar aqui. Clara parou de chorar, como se reconhecesse a voz. Seus olhinhos apertados piscaram, tentando focar. Sua mãozinha minúscula agarrou o dedo de Letícia com força surpreendente. E Letícia soube, com aquela certeza que vem de algum lugar além da razão, que tudo valeu a pena. Cada noite dormindo em sofá de estranho, cada real economizado, cada lágrima derramada. Tudo para chegar até aquele momento. Ela é linda, Dona Sônia disse, tocando levemente o bracinho de Clara. Linda igual a mãe. Obrigada, Letícia olhou para ela, os olhos ainda cheios de lágrimas. Obrigada por tudo, por estar aqui, por mentir e dizer que era minha mãe, por... Não mentir, Dona Sônia apertou o ombro dela. Eu sou sua mãe, a que o coração escolheu, já que o sangue não deu. E agora sou vó dessa preciosidade aqui. Letícia sorriu através das lágrimas. Vó Sônia, Clara tem uma vó. E você tem uma mãe, Dona Sônia beijou a testa de Letícia. Agora descansa, vocês duas precisam. Mas enquanto mãe e filha finalmente descansavam, do outro lado do oceano, um homem estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo novamente. Rodrigo estava sentado num banco de praça em Madrid, olhando para o celular na mão. Tinha um número ali, o número da mãe, o número que ele não ligava havia 4 meses. O sol de maio estava quente naquele final de tarde. Turistas passavam tirando fotos, vendedores ambulantes ofereciam bugigangas. A vida seguia, indiferente aos dramas pessoais de um imigrante brasileiro sentado sozinho num banco. Ele discou. Desligou antes de completar. Discou de novo. Não era medo exatamente, era vergonha. Vergonha de ter sumido, de não ter mandado dinheiro, de ter deixado a mãe sozinha depois de prometer que cuidaria dela. Mas as coisas tinham saído do controle. O trabalho que conseguira na construção civil durou 3 meses antes da empresa quebrar. O dinheiro acabou rápido. O aluguel do cubículo que dividia com outros 3 brasileiros comia metade do que sobrava. Comida, transporte, o resto. Ele mandou o que pôde nos primeiros meses, mas quando ficou realmente apertado, quando ele mesmo estava comendo uma vez por dia para economizar, parou de mandar. E com a vergonha de não ter dinheiro, veio a vergonha de ligar. O que ele diria? Desculpa, mãe, eu falhei. Então simplesmente parou, bloqueou a própria vergonha num canto escuro e fingiu que estava tudo bem. Até aquela manhã. Quando acordou, tirou a roupa de dormir e encontrou um caroço no pescoço, do lado direito, embaixo da orelha, duro, que doía quando apertava. Foi ao médico de um posto público, levou 5 horas na fila. O médico apalpou, franziu a testa, pediu exames. Pode ser nada, pode ser algo sério, precisa investigar. E de repente, sentado naquele banco de praça, com o diagnóstico incerto e o medo batendo no peito, Rodrigo percebeu algo muito simples. Ele queria a mãe. Queria ouvir a voz dela. Queria que ela dissesse que ia ficar tudo bem, mesmo que fosse mentira. Então discou de novo. E dessa vez não desligou. Tocou. 1 vez, 2, 3, 4. Alô? A voz era de uma mulher, mas não era de Dona Sônia. Rodrigo ficou confuso. Oi, eu tô ligando para Sônia Ferreira. Esse número é dela? É sim. 1 segundo. Barulho de movimento. Depois, mais distante. Dona Sônia, tem alguém no telefone. E então, a voz que Rodrigo não ouvia havia 4 meses. Alô? Mãe. Silêncio absoluto do outro lado. Rodrigo ouviu a respiração dela ficando irregular. Rodrigo? Sou eu, mãe. E então ela começou a chorar. Um choro que saía das profundezas, acumulado de meses de espera, de noites rezando, de dias se perguntando se o filho estava vivo ou morto. Mãe, não chora, por favor. Onde você estava? Onde você estava, menino? A voz dela saía entre soluços. Eu pensei que tinha morrido, que tinha acontecido algo. Tô vivo, tô bem. Mentira. Desculpa por ter sumido. Por que não ligava? Por que não respondia? É complicado, mãe.
Complicado. Complicado é uma mãe ficar 4 meses sem saber do filho. Agora havia raiva misturada ao choro. Raiva e alívio ao mesmo tempo. Complicado é acordar todo dia achando que vai ter notícia sua e não ter nada. Eu sei e sinto muito. Rodrigo limpou o próprio rosto. Não tinha percebido que também estava chorando. Eu falhei, mãe. Falhei em mandar dinheiro, falhei em ligar, falhei em tudo. Dona Sônia respirou fundo do outro lado. Quando falou de novo, a voz estava mais calma. Mas, mãe, você tá bem? Tô. De verdade? Rodrigo hesitou. Podia mentir. Podia dizer que estava tudo ótimo, que finalmente tinha conseguido emprego bom, que logo mandaria dinheiro. Mas estava cansado de mentiras. Não, mãe, não tô bem. Perdi o emprego, tô vivendo de bicos e... A voz dele falhou. E apareceu um caroço no pescoço. Preciso fazer exames. Que caroço? Que exames? O médico disse que precisa investigar. Pode ser nada. Pode ser... Volta para casa. Não foi pedido. Foi ordem. A ordem de uma mãe que ouviu tudo o que precisava ouvir. Volta agora, Rodrigo. Mãe, eu não tenho dinheiro para... Eu arranjo. Não sei como, mas arranjo. Você não vai ficar doente longe de mim. Não vou permitir. Rodrigo fechou os olhos. Mãe, e outra coisa. Tem alguém aqui que você precisa conhecer. Uma moça e uma bebezinha. A voz de Dona Sônia ficou mais suave agora, cheia de algo que Rodrigo não soube identificar. Carinho? Orgulho? Elas são minha família agora. E quando você voltar, vão ser sua família também. Que moça, que bebê! Você vai entender quando chegar, mas confia em mim. Só volta para casa, filho. Mãe, e outra coisa, tem alguém aqui que você precisa conhecer. Uma moça e uma bebezinha. A voz de Dona Sônia ficou mais suave agora, cheia de algo que Rodrigo não soube identificar. Carinho? Orgulho? Elas são minha família agora. E quando você voltar, vão ser sua família também. Que moça, que bebê! Você vai entender quando chegar, mas confia em mim. Só volta para casa, filho. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Do outro lado da praça, um músico de rua tocava violão. A vida seguia indiferente. Tá bom, mãe. Eu vou voltar. Promete? Prometo. Ele não sabia como ia conseguir o dinheiro da passagem. Não sabia o que ia fazer quando chegasse no Brasil sem emprego, sem dinheiro, possivelmente doente. Mas sabia que precisava voltar. Para casa, para a mãe, para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Do outro lado da linha, no corredor daquela pensão velha, Dona Sônia desligou o telefone e encostou-se na parede, as pernas falhando de alívio. Letícia saiu do quarto. O dela agora tinha um berço improvisado que seu Adhemar arranjara, onde Clara dormia enrolada em cobertores. Dona Sônia, tá tudo bem? Ouvi a senhora chorando. Era ele. Dona Sônia olhou para ela, o rosto molhado, mas sorrindo. Era o Rodrigo. Ele ligou. Sério? Graças a Deus. Letícia abraçou a mulher. Ele tá bem? Tá com uns problemas, mas tá vivo e vai voltar. Dona Sônia se afastou segurando os ombros de Letícia. Vai voltar para casa. Quando? Não sei. Precisa juntar dinheiro para a passagem. Dona Sônia olhou ao redor, como se medindo as paredes daquele corredor que virou lar. Vamos ter que ajudar. Não sei como, mas vamos. A gente trabalha mais, pega mais clientes. Letícia já estava pensando. Eu saio mais cedo todo dia, vou de casa em casa, a gente consegue. Você acabou de ter bebê, menina. Precisa descansar. Vou descansar quando seu filho estiver em casa. Letícia sorriu. É para isso que serve família, não é? Para se ajudar. Dona Sônia puxou Letícia para outro abraço, apertado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. E ali, naquele corredor velho de uma pensão esquecida, duas mulheres fizeram um plano. Um plano maluco, talvez impossível, mas carregado de amor e determinação. Elas iam trazer Rodrigo de volta, não importava como. Mas o que nenhuma das duas imaginava é que quando Rodrigo voltasse, ele não voltaria sozinho. E o que ele traria consigo mudaria tudo mais uma vez. Gente, comenta aqui, força para Dona Sônia. Vamos mandar energias positivas para ela.
A máquina de costura de Dona Sônia não parava. Tec, 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 tec. Das 7 da manhã até às 11 da noite, apenas com pausas para comer algo rápido e descansar os olhos que reclamavam cada vez mais. Letícia batia em 50 portas por dia. Subia e descia ruas, o bebê no colo, porque não tinha como pagar uma creche e não podia deixar Clara sozinha. Oferecia serviço em cada casa, em cada apartamento, em cada comércio que encontrava. A gente faz bainha, ajustes, remendos, preço justo, trabalho rápido. Alguns fechavam a porta na cara dela. Outros resmungavam que não precisavam, mas alguns, os suficientes, diziam sim. E cada sim era R$ 10, 15, às vezes 20, quando o trabalho era mais complexo. Elas trabalhavam feito condenadas, economizavam até o impossível, arroz e feijão toda a refeição, nada de carne, nada de supérfluo. A máquina de costura de Dona Sônia não parava. Tec, 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 tec. A luz ficava apagada até ser absolutamente necessária. Banhos de 3 minutos. Quanto a gente tem até agora? Letícia perguntou numa noite, 2 semanas depois da ligação de Rodrigo. Dona Sônia contou o dinheiro guardado numa lata de biscoitos embaixo da cama. R$ 460. A passagem custa quanto? Uns 2.500, talvez 3.000. Letícia fez as contas mentalmente. No ritmo que estavam, levariam meses. Meses que Rodrigo talvez não tivesse, dependendo do que os exames dele mostrassem. Precisa ser mais rápido. Não tem como ser mais rápido, filha. A gente já está trabalhando o dia inteiro. Letícia olhou ao redor do quartinho minúsculo. Para a máquina de costura. Para a Clara dormindo no berço improvisado. Para a Dona Sônia com olheiras fundas e mãos tremendo de tanto costurar. E então teve uma ideia. E se a gente pedisse ajuda? Ajuda de quem? Da vizinhança, das pessoas que a gente atende, do pessoal da pensão. Letícia estava animada agora. A gente conta a história, diz que a senhora tem um filho que precisa voltar para casa, que ele está doente, que precisa de dinheiro para passagem. Letícia, eu não vou sair por aí pedindo esmola. Não é esmola, é ajuda, é diferente. Letícia já estava pegando papel e caneta. A gente faz uns papeizinhos explicando, oferece serviço em troca. Quem puder contratar a gente, ótimo. Quem não puder, mas quiser ajudar, também ótimo, mas pelo menos tentamos. Dona Sônia ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos calejadas. Havia orgulho ali, orgulho de quem sempre se virou sozinha. Mas havia também desespero de mãe que quer o filho em casa. O desespero venceu. Tá bom, vamos tentar. Passaram a noite escrevendo bilhetinhos à mão, dezenas deles. Letícia escrevia, Dona Sônia dobrava. Clara acordou 2 vezes chorando e foi acalmada rapidamente antes de voltarem ao trabalho. O texto era simples. Olá, vizinho. Meu nome é Sônia e moro na pensão São José. Meu filho está na Espanha e precisa voltar para casa para fazer tratamento médico. Estou juntando dinheiro para a passagem dele. Se puder ajudar de qualquer forma, seja contratando nosso serviço de costura ou contribuindo com qualquer valor, agradeço do fundo do coração. Que Deus abençoe. Quarto 7. No dia seguinte, Letícia saiu antes mesmo do sol nascer. Enfiou bilhetinhos embaixo de cada porta da vizinhança, pregou em postes, deixou em padarias, mercadinhos, farmácias e esperou. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, apareceu uma senhora com uma sacola de roupas para arrumar. Vi seu papelzinho, não tenho dinheiro para doar, mas tenho trabalho para você. No terceiro dia, bateram na porta de Dona Sônia. Um homem de uns 40 anos, morador da pensão, estava ali com R$ 50 na mão. Li seu bilhete. Minha mãe também ficou doente longe de casa uma vez. Sei como é. Ele estendeu o dinheiro. Não é muito, mas é o que posso ajudar. Dona Sônia ficou sem palavras. Aceitou o dinheiro com mãos trêmulas e agradeceu 3 vezes antes dele ir embora. No quarto dia, foi uma corrente. Uma moça que Letícia tinha atendido contou para a vizinha, que contou para a prima, que contou para a chefe, e de repente tinha fila de gente querendo ajudar. R$ 10 aqui, 20 ali, um trabalho de costura acolá que rendia 30. Seu Ademar, o dono da pensão, apareceu numa noite com uma proposta. Se vocês arrumarem as cortinas da pensão inteira, eu pago 300 e deixo vocês quitarem o aluguel do próximo mês depois. 300? Dona Sônia quase caiu. Mas isso daria muito trabalho.
São 12 quartos, 12 cortinas. Vocês conseguem. Trabalharam 5 noites direto, mal dormiam. Letícia alimentava a Clara, punha ela para dormir e voltava para a máquina. Dona Sônia costurava até os olhos fecharem sozinhos. Acordava 3 horas depois e voltava. Mas conseguiram. No 6º dia após começarem a campanha, contaram o dinheiro. R$ 1.280, Letícia anunciou, os olhos brilhando. Dona Sônia, a gente já tem quase metade. Dona Sônia olhou para aquele monte de notas, algumas novas, muitas velhas e amassadas, todas conquistadas com suor e amor, e chorou. Chorou de alívio, chorou de gratidão, chorou porque percebeu que não estava tão sozinha quanto achava. As pessoas são boas, ela disse entre lágrimas. No fundo, as pessoas são boas. São sim, Letícia abraçou ela. Clara, no colo, esticou a mãozinha e agarrou o cabelo de Dona Sônia, como se também quisesse participar daquele abraço. Continuaram trabalhando. Mais 2 semanas, mais noites sem dormir, mais portas batidas, mais ajuda vindo de lugares inesperados. A dona da padaria doou R$ 100 para a senhora comprar um pedaço de pão fresco quando seu filho voltar. O motorista de ônibus que Letícia via todo dia deixou R$ 20. Não é muito, mas é sincero. A vizinha do quarto ao lado, uma mulher que elas mal conversavam, apareceu com 60. Economizei da feira, verdura demais não faz falta. E assim foi. Gente que elas conheciam, gente que nunca tinham visto, gente querendo ajudar só porque sim, porque viram 2 mulheres lutando e quiseram fazer parte daquela luta. Até que numa tarde de julho, 3 semanas e 4 dias depois da ligação de Rodrigo, Dona Sônia contou o dinheiro pela última vez. R$ 2.800. Letícia conferiu. Conferiu de novo. Olhou para Dona Sônia, olhou para o dinheiro. A gente conseguiu. A gente conseguiu, Dona Sônia repetiu, como se não acreditasse. Deus do céu, a gente conseguiu. Elas se abraçaram ali mesmo, chorando feito crianças, enquanto Clara dormia no berço alheio a tudo. Naquela noite, Dona Sônia ligou para Rodrigo. Filho, compra a passagem. A gente tem o dinheiro. Como? Mãe, de onde a senhora tirou? Não importa de onde. Importa que você vai voltar para casa. A voz dela estava firme agora, determinada. Marca a passagem, manda a data, a gente vai te buscar no aeroporto. Do outro lado, Rodrigo chorou. Mãe. Sem mãe nada, marca a passagem, é uma ordem. Ele marcou, para 15 dias depois, um voo noturno que chegaria às 6 da manhã num sábado. E quando Dona Sônia desligou, olhou para Letícia e disse: meu filho vai voltar para casa. Mas o que chegaria junto com Rodrigo era muito mais do que apenas um filho voltando para casa. Era o início de algo que nenhuma delas estava preparada para enfrentar. O aeroporto às 6 da manhã era um caos organizado. Letícia empurrava o carrinho com Clara dormindo. Dona Sônia ao seu lado andava rápido demais para uma mulher de 70 anos, os olhos fixos no portão de desembarque internacional. Acho que é ali, Letícia disse apontando. Tem certeza? Diz no letreiro, voo IB 6832, Madrid. Dona Sônia parou, ajeitou o cabelo que tinha penteado com cuidado naquela manhã, alisou o vestido, o melhor que tinha, lavado e passado especialmente para aquele dia. Suas mãos tremiam. Tô nervosa, ela confessou. É normal, faz tempo que não vê ele. 1 ano e 3 meses, mas parece uma vida inteira. Dona Sônia limpou os olhos antes das lágrimas, não queria que o filho a visse chorando logo de cara. Elas se posicionaram na frente da porta de desembarque, junto com dezenas de outras pessoas esperando entes queridos. Havia táxis segurando plaquinhas com nomes, famílias inteiras com balões e cartazes. Um casal de idosos sentados numa cadeira de rodas. Ali, Letícia apontou quando a porta se abriu e os primeiros passageiros começaram a sair. Dona Sônia se esticou, tentando enxergar por cima das cabeças. Seus olhos corriam de rosto em rosto, procurando. E então ela o viu. Rodrigo estava diferente, mais magro, cabelo mais comprido, barba por fazer. Carregava apenas uma mochila nas costas e andava devagar, como se cada passo custasse esforço. Mas era ele, seus olhos, seu jeito de andar ligeiramente torto para o lado direito. Seu filho. Rodrigo! Ela não gritou, não tinha fôlego para gritar.
Saiu num sussurro alto, urgente. Ele procurou de onde vinha a voz. Seus olhos encontraram os dela. E então ele correu. Ou tentou correr. Foi mais uma caminhada rápida, atravessando a multidão, esbarrando em gente, pedindo licença, até chegar onde ela estava. Dona Sônia o abraçou com tanta força que Letícia temeu que ela o quebrasse. Rodrigo a abraçou de volta, o rosto enterrado no ombro dela, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. Mãe, ele disse contra o vestido dela. Desculpa, desculpa por tudo. Tá em casa agora, é só o que importa. Dona Sônia afastou-se só o suficiente para segurar o rosto dele nas mãos. Estudou cada detalhe, as olheiras, o rosto mais fino, a cicatriz nova acima da sobrancelha. Você tá bem? Tá doendo alguma coisa? Tô bem, mãe, só cansado da viagem. E o caroço? E os exames? Ainda não deu nada conclusivo, vou ter que fazer mais aqui. Rodrigo então pareceu notar que havia alguém mais ali. Virou-se e viu Letícia, de pé a uma distância respeitosa com Clara no carrinho. Dona Sônia seguiu o olhar dele. Rodrigo, essa é a Letícia. E essa, ela se aproximou do carrinho, pegou Clara no colo com aquela delicadeza de quem sabe segurar bebês. Essa é a Clara. Elas são minha família. Rodrigo piscou, confuso. Olhou da mãe para Letícia. Família? É uma história comprida. Dona Sônia sorriu. Vamos para casa. No caminho eu conto tudo. No ônibus, porque táxi estava caro demais, Dona Sônia contou. Contou sobre como conheceu Letícia, sobre a costura, sobre o nascimento de Clara, sobre como elas se tornaram mais que vizinhas, se tornaram mães e filhas, avós e netas. Rodrigo ouvia em silêncio, olhando pela janela, processando. De vez em quando, seus olhos iam para Letícia, que sentava do outro lado do corredor com Clara no colo. Então foi ela que ajudou a senhora a juntar o dinheiro? Ele disse finalmente. Fomos nós duas, e muita gente mais. Dona Sônia pegou a mão dele. Mas sim, sem ela, eu não teria conseguido. Sem ela, eu teria ficado louca de preocupação esses meses todos. Rodrigo assentiu lentamente. Então se levantou, foi até onde Letícia estava e estendeu a mão. Obrigado, por cuidar da minha mãe, por tudo. Letícia apertou a mão dele. Era uma mão grande, calejada, forte apesar do corpo magro. Não precisa agradecer. Sua mãe cuidou de mim também. A gente só se encontrou quando precisávamos uma da outra. Os olhos dele se encontraram por um segundo a mais que o normal. E algo passou ali. Não foi atração, ainda não. Foi reconhecimento. Duas pessoas que entendiam luta, que conheciam queda, que sabiam o gosto de ter que recomeçar do zero. Rodrigo voltou para seu lugar ao lado da mãe, mas seus olhos voltavam para Letícia de vez em quando durante o resto da viagem. A pensão parecia menor do que Rodrigo lembrava. Subir aqueles degraus de cimento vermelho desbotado, ver aquelas paredes com manchas de umidade, sentir aquele cheiro de mofo misturado com comida. Era humilhante de certa forma. Ele tinha ido para a Espanha prometendo voltar rico, voltar vitorioso, tirar a mãe dali e colocá-la numa casa de verdade. E voltava derrotado, doente, sem um centavo no bolso, para dormir no mesmo quartinho que deixara um ano atrás. Eu arrumei sua cama, Dona Sônia disse abrindo a porta do quarto 7. Troquei lençol, coloquei um travesseiro novo que consegui num bazar. O quarto era ainda menor do que ele lembrava. A cama de solteiro mal cabia, mas estava limpo, arejado, e era lar. Obrigado, mãe. Descansa, você deve estar morto de cansaço. Ela já estava indo para a porta. Mãe? Sim? Sobre a Letícia. Ela tem marido, namorado? Dona Sônia escondeu o sorriso que quis escapar. Não, é só ela e a Clara. O pai sumiu antes da bebê nascer. Entendi. Por quê? Só a curiosidade. Rodrigo evitou o olhar dela. Dona Sônia deixou o sorriso aparecer agora. Descansa, a gente conversa depois. Ela saiu, fechando a porta suavemente. E do lado de fora, no corredor, encontrou Letícia parada ali, Clara no colo. Ele perguntou de você, Dona Sônia disse baixinho. Dona Sônia. Letícia ficou vermelha. Não estou dizendo nada demais, só uma observação. A mulher mais velha sorriu.
Mas vi como ele olhou para você no ônibus e vi como você olhou de volta. Eu não olhei de volta. Olhou sim, e não tem nada de errado nisso. Dona Sônia ajeitou a mantinha de Clara. Vocês dois passaram por muita coisa. Conhecem dor. Às vezes é exatamente isso que une as pessoas. Ele acabou de chegar, Dona Sônia. Tá doente. Precisa cuidar da saúde. A última coisa que ele precisa é de complicação. Quem disse que amor é complicação? Dona Sônia já estava andando em direção ao próprio quarto. Às vezes é exatamente o remédio. Letícia ficou ali parada, olhando para a porta fechada do quarto 7. Do outro lado, Rodrigo estava deitado na cama, olhando para o teto, pensando na moça do corredor com um bebê nos braços e olhos que pareciam ter visto tudo o que ele tinha visto. E ambos, sem saber, estavam pensando a mesma coisa. Isso é loucura. Mas às vezes as melhores coisas da vida começam como loucura, e o que estava prestes a começar entre eles seria exatamente isso. Os primeiros dias foram estranhos. Rodrigo passava a maior parte do tempo dormindo ou fazendo exames em postos de saúde. O sistema público era lento, mas ele não tinha dinheiro para particular, então esperava. Horas nas filas, dias para resultados. Letícia tentava dar espaço, não queria ser intrusiva, não queria que ele pensasse que ela estava ali caçando alguma coisa. Então se mantinha ocupada, pegando mais trabalhos de costura, cuidando de Clara, saindo para distribuir mais panfletos. Mas era difícil dar espaço quando moravam a 3 metros de distância um do outro. Eles se esbarravam no corredor, no banheiro compartilhado, na cozinha comunitária minúscula que ficava no fim do corredor e que mal comportava 2 pessoas. Desculpa, virou a frase mais dita entre eles. Desculpa quando se trombavam, desculpa quando interrompiam um ao outro, desculpa quando os olhos se encontravam e ficavam presos meio segundo demais. Até que numa noite, Rodrigo não conseguiu dormir. O caroço no pescoço estava doendo, não muito, mas o suficiente para deixá-lo acordado às 3 da manhã, revirando na cama, tentando achar posição confortável. Levantou, foi até a janela do quarto, abriu. O ar frio da madrugada entrou. Lá embaixo, a rua estava deserta. Um cachorro vira-lata remexia o lixo. Uma luz solitária piscava num poste com defeito. E então ele ouviu. Do quarto ao lado, o de Letícia, veio um choro. Não de Clara, de Letícia. Um choro abafado, contido, de quem tenta não fazer barulho, mas não consegue segurar completamente. Rodrigo ficou parado, sem saber o que fazer. Não era da conta dele. Ele mal conhecia ela. Seria invasivo bater na porta no meio da noite. Mas então o choro ficou mais alto, mais desesperado. Ele saiu do quarto, atravessou o corredor em 3 passos, parou na frente da porta 8. Bateu suavemente. Letícia? O choro parou imediatamente. Tô bem, veio a resposta, obviamente mentirosa. A voz estava rouca, pesada de lágrima. Não parece que tá. Silêncio. Posso entrar? Ou você quer falar através da porta mesmo? Mais silêncio. Então a porta se abriu uma fresta. Letícia estava ali, usando uma camiseta grande demais e shorts de pijama. O cabelo estava bagunçado, o rosto molhado, os olhos inchados. Clara dormia no berço atrás dela, alheia a tudo. Desculpa se te acordei. Não acordou, eu já estava acordado. Rodrigo apontou para dentro. Posso entrar? Ela hesitou, depois abriu a porta mais. Ele entrou. O quarto era igual ao dele, pequeno, simples, mas tinha toques dela. Um pano colorido jogado sobre o guarda-roupa, desenhos de Clara, rabiscos de bebê, mas guardados com cuidado, grudados na parede. Um cheiro leve de talco e leite. O que aconteceu? Ele perguntou. Nada, só um dia ruim. Quer falar sobre? Não é nada demais, só... Às vezes tudo pesa, sabe? Letícia sentou-se na beirada da cama. Acordei no meio da noite me perguntando se estou fazendo tudo certo, se Clara vai crescer feliz aqui nesse lugar, se eu deveria ter, não sei, tomado decisões diferentes. Rodrigo sentou-se no chão, encostado na parede, manteve distância respeitosa. Que decisões? Não sei. Ter tido ela, ter saído da casa da minha tia, ter tudo. Letícia limpou o rosto com as costas da mão. Às vezes me sinto tão perdida. Você não é a única. Ela olhou para ele. Como assim? Eu passei o último ano inteiro me sentindo perdido.
Na Espanha, num país que não era meu, fazendo trabalho braçal por mixaria, dividindo o quarto com 3 desconhecidos, comendo uma vez por dia. Rodrigo olhou para as próprias mãos. E agora voltei. Sem dinheiro, possivelmente doente, morando no quarto da minha mãe com 30 anos. Você acha que eu tô me sentindo confiante? Pelo menos você tentou, foi atrás de algo melhor. E falhei, mas tentou. Letícia se inclinou para frente. Eu não tentei nada, só deixei a vida acontecer. Engravidei sem planejar, perdi emprego, perdi apartamento, fui de casa em casa como um cachorro sem dono. Não escolhi nada, apenas sobrevivi. Você escolheu ficar com ela, Rodrigo apontou para Clara. Quando ficou grávida, podia ter desistido, mas não desistiu. Porque não consigo desistir das pessoas, é meu defeito. Não é defeito, é força. Rodrigo se levantou, foi até o berço, olhou para Clara dormindo. Essa menina tem uma mãe que lutou por ela, que passou fome por ela, que trabalhou até cair por ela. E quando crescer, vai saber disso, vai admirar você por isso. Letícia sentiu as lágrimas voltarem, mas agora eram diferentes, mais quentes, mais leves. Obrigada. Pelo quê? Por não me julgar, por estar aqui. Rodrigo voltou para o chão, sentou-se novamente. A gente que passou por aperto não julga quem está passando também, a gente só entende. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era silêncio desconfortável, era o oposto, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Rodrigo? Oi. Você tem medo? Dos exames, do que pode dar? Ele respirou fundo. Muito. Acordo de noite suando frio, imaginando cenários, pensando no que vai acontecer com minha mãe se for algo sério. Não vai ser. Você não sabe disso. Não sei, mas escolho acreditar que não vai ser. Letícia olhou para ele. Porque vocês dois acabaram de se reencontrar, e seria cruel demais se o destino tirasse ele de novo. O destino não liga muito para o que é cruel ou não. Talvez. Mas eu acredito que ele também não é completamente injusto. Letícia sorriu fraco. Olha para nós. Você, eu, sua mãe, Clara, todas pessoas quebradas que se encontraram e estão se consertando juntas. Não dá para ser coincidência. Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou. Viu a força por trás daqueles olhos cansados. Viu a beleza no rosto sem maquiagem, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. Viu alguém que lutou e continuava lutando. E sentiu algo se mover no peito, algo que não sentia há muito tempo. Você é mais forte do que pensa, ele disse baixinho. Você também. Eles ficaram se olhando por um momento que durou demais e ao mesmo tempo não durou o suficiente. Então Rodrigo levantou. Deveria deixar você descansar. Rodrigo? Sim. Se precisar conversar de noite de novo, pode bater. Eu gostei de ter alguém para conversar. Ele sorriu. Um sorriso de verdade que iluminou o rosto inteiro. Eu também gostei. Ele saiu, voltou para o quarto dele, deitou na cama. E pela primeira vez em semanas, dormiu tranquilo. Do outro lado da parede, Letícia deitou também. Olhou para o teto. Tocou o próprio rosto, que ainda estava quente. Isso é loucura, ela sussurrou para o vazio. Mas seu coração não parecia concordar. E enquanto ambos tentavam entender o que estava acontecendo entre eles, Dona Sônia, do quarto ao lado, sorria no escuro. Porque ela sabia. Ela sempre soube. O resultado dos exames chegou numa quinta-feira. Rodrigo recebeu a ligação do posto de saúde pedindo para ele ir buscar. Não deram detalhes pelo telefone, apenas precisa vir aqui. Dona Sônia ofereceu ir junto. Rodrigo disse que não precisava. Ela insistiu. Ele insistiu de volta, até que Letícia interviu. Eu vou com ele. Os dois olharam para ela, surpresos. Você tem que cuidar da Clara, Rodrigo disse. Dona Sônia pode cuidar dela uma hora, não posso? Ela olhou para a mulher mais velha, que imediatamente assentiu. Claro que posso. Clara é minha neta. Mas... Rodrigo tentou argumentar. Sem mas. Você não vai sozinho. Letícia já estava pegando a bolsa. Vamos, o posto fecha às 5. No ônibus, Rodrigo estava visivelmente nervoso.
A perna balançava sem parar. As mãos abriam e fechavam. Ele olhava pela janela, mas não via nada. Letícia, sentada ao lado, segurou a mão dele. Ele olhou para baixo, para a mão dela sobre a sua, depois para o rosto dela. Vai ficar tudo bem, ela disse. Você não sabe disso. Não sei, mas vou estar aqui, de qualquer jeito. Então pelo menos não vai estar sozinho para receber a notícia. Rodrigo apertou a mão dela de volta. No posto de saúde, esperaram 40 minutos. A sala de espera estava lotada, crianças chorando, idosos dormindo nas cadeiras, o cheiro de álcool e doença no ar. Finalmente chamaram Rodrigo Ferreira. Ele levantou. Letícia também. Senhora, só o paciente pode entrar, a atendente disse. Ela é minha. Rodrigo hesitou. O que ela era? Vizinha? Amiga? É minha irmã, pode entrar. A atendente olhou de um para o outro, sem parecer nada um com o outro, mas acenou com a cabeça. Entraram numa sala pequena. Um médico jovem, de óculos, estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Rodrigo Ferreira? Ele conferiu. Sou eu. Senta, apontou para 2 cadeiras de plástico. Rodrigo sentou. Letícia sentou ao lado, ainda segurando a mão dele. O médico pegou um envelope, abriu, tirou os papéis. Estudou por um momento que pareceu durar horas. Bem, os exames mostraram que o nódulo no seu pescoço é uma glândula inflamada, causada por uma infecção bacteriana que você deve ter tido alguns meses e não tratou direito. Silêncio. Então, Rodrigo mal conseguia falar. Não é câncer? Não é câncer. A sala pareceu ficar mais clara de repente. Rodrigo soltou o ar que estava segurando. Letícia apertou a mão dele com tanta força que doeu. Tem certeza? Rodrigo perguntou. Absoluta. É uma infecção, tratável com antibióticos. Vai levar umas 2 semanas para a inflamação diminuir completamente, mas nada grave. Nada grave, Rodrigo repetiu como se testasse o peso das palavras. Nada grave. Vou passar a receita. Toma direitinho. Se em 2 semanas não melhorar, volta aqui, mas vai melhorar. Eles saíram do consultório como zumbis. Atravessaram a sala de espera, desceram as escadas, chegaram na calçada do lado de fora. E então, Rodrigo desabou. Não no sentido físico, mas no emocional. Simplesmente parou ali, na calçada, e começou a chorar, alto, sem se importar com quem via. Letícia o abraçou, ali mesmo, na rua, na frente de todo mundo. Não é câncer, ele disse contra o ombro dela. Não vou morrer. Não vai morrer, ela repetiu, também chorando agora. Tenho mais tempo, tenho chance de fazer certo, de cuidar da minha mãe, de viver. Eles ficaram ali abraçados por um tempo que ninguém mediu. Pessoas passavam, alguns olhavam, ninguém interferiu. Quando finalmente se soltaram, Rodrigo limpou o rosto com a manga da camisa. Desculpa, eu não pede desculpa, chora à vontade. Letícia sorriu através das próprias lágrimas. É um choro bom. É um choro muito bom. No ônibus de volta, Rodrigo ligou para a mãe. Mãe, não é câncer, é só infecção, vou ficar bem. Do outro lado, Dona Sônia começou a chorar também, e a gritar, e a agradecer a Deus em voz alta, ali no meio do corredor da pensão, fazendo todo mundo sair dos quartos para ver o que estava acontecendo. Meu filho vai ficar bem, ela anunciou para quem quisesse ouvir. Ele vai ficar bem. Quando Rodrigo e Letícia chegaram na pensão, foi recebidos como heróis voltando da guerra. Dona Sônia os abraçou na porta. Seu Ademar bateu palmas. Os outros moradores vieram cumprimentar. Não foi nada demais, Rodrigo tentou minimizar, constrangido com a atenção. Foi sim, Dona Sônia disse, foi tudo. Naquela noite, eles fizeram uma pequena comemoração. Dona Sônia cozinhou arroz com frango. Letícia fez um pudim que sobrou do dinheiro da última semana. Seu Ademar apareceu com um refrigerante de 2 litros que dividiu com todo mundo. Era simples, humilde, perfeito. Sentados no chão do corredor, porque era onde sempre se reuniam, Rodrigo olhou ao redor. Para a mãe rindo de algo que seu Ademar tinha dito, para Clara dormindo no colo de Letícia, para aquele lugar que não era muito, mas era lar. Sabe o que percebi?
Ele disse para Letícia, que estava sentada ao lado dele. O quê? Que eu passei 1 ano tentando fazer fortuna na Europa. 1 ano correndo atrás de dinheiro, de status, de uma vida melhor. E fui miserável lá. Completamente miserável. Ele olhou para ela. E agora tô aqui, sem dinheiro, num quartinho de pensão. Mas sou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, sou feliz. Letícia sorriu. Porque felicidade não vem de onde você tá, vem de com quem você tá. Rodrigo segurou a mão dela, na frente de todo mundo dessa vez. Exatamente isso. Dona Sônia, do outro lado do corredor, viu o gesto e sorriu. Aquele sorriso de mãe que sabe que o filho encontrou algo precioso. Mais tarde, quando todos foram dormir, Rodrigo parou na porta do quarto de Letícia. Obrigado, por hoje, por ir comigo, por segurar minha mão. Sempre vou segurar. As palavras saíram antes dela pensar, e quando saíram, ela percebeu que eram verdade. Sempre que precisar. Letícia, Rodrigo hesitou. Eu sei que é cedo. Sei que a gente mal se conhece direito. Sei que tenho que arrumar emprego, que preciso me estabilizar. Mas eu queria que você soubesse que eu gosto de você, muito, e não consigo parar de pensar em você. E sei que é loucura, mas... Letícia me interrompeu colocando um dedo nos lábios dele. Eu também, gosto de você também, e também acho que é loucura. Ela sorriu. Mas já passei por tanta coisa que loucura não me assusta mais. Rodrigo sorriu também, aquele sorriso que Letícia estava começando a amar. Então, a gente vai ver onde isso dá? Vamos ver onde isso dá. Ele se inclinou, ela se inclinou, e ali, naquele corredor velho de uma pensão esquecida, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessas não ditas, mas entendidas. Quando se afastaram, Letícia estava vermelha, Rodrigo também. Boa noite, ela disse, boa noite. E então ela entrou no quarto, fechou a porta, encostou-se nela e sorriu feito adolescente apaixonada. Do outro lado da parede, Dona Sônia já estava dormindo, mas se estivesse acordada, estaria sorrindo também, porque algumas histórias, por mais que comecem difíceis, terminam do jeito certo. E essa história estava longe de terminar. Na verdade, o melhor ainda estava por vir. 6 meses depois. A pensão estava diferente. Não fisicamente. Ainda tinha as mesmas paredes com manchas de umidade, os mesmos degraus de cimento, o mesmo portão que rangia. Mas a atmosfera era outra. Rodrigo tinha conseguido trabalho numa marcenaria pequena perto dali. Não pagava muito, mas pagava honesto. E depois de meses fazendo bicos, ajudando na mudança de fulano, carregando caixa no mercado de Cicrano, ter uma carteira assinada era vitória. Letícia ainda fazia costura com Dona Sônia, mas agora tinham clientela fixa. A fila de gente querendo ajustar roupa, fazer bainha, prender botão era constante. Chegaram até a precisar comprar mais linha, mais tecidos. Vamos ter que pensar em algo maior, Dona Sônia disse numa tarde, enquanto costurava uma bainha de cortina. Não damos conta de tanto serviço. Algo maior como? Letícia estava alimentando Clara, que agora com 9 meses já ensaiava as primeiras sílabas. Sei lá, contratar alguém para ajudar, alugar um espaço. Dona Sônia, a gente mal paga o aluguel daqui, como vai alugar espaço? Eu sei, só pensando alto. Mas havia algo no tom dela, esperança. Aquela esperança de quem começou a sonhar de novo. Clara fez um barulhinho e apontou para a janela. Mamã! Isso, mamãe, Letícia sorriu. Ela tá falando cada vez mais. Logo vai estar correndo por aí aprontando. Dona Sônia parou de costurar por um momento, olhou para a bebê com aquele carinho de avó legítima. Essa menina vai ter uma vida boa. Vocês vão garantir isso. Vamos tentar. Vão conseguir. Dona Sônia voltou a costurar. Vocês dois juntos, cuidando dela, cuidando um do outro. Isso é família de verdade. Letícia ficou vermelha. Mesmo depois de 6 meses, ainda ficava sem jeito quando tocavam no assunto. Ela e Rodrigo estavam juntos. Oficialmente. Não moravam no mesmo quarto ainda. Dona Sônia fez questão de manter as aparências, pelo menos até casarem direito. Mas estavam juntos em tudo que importava.
Ele cuidava de Clara como se fosse filha dele. Acordava de madrugada quando ela chorava, dava mamadeira, trocava fralda, brincava com ela quando chegava cansado do trabalho, mas queria vê-la sorrir. E Letícia tinha se apaixonado completamente. Não pelo Rodrigo perfeito de contos de fadas, mas pelo Rodrigo real, que roncava quando dormia, que esquecia de pendurar a toalha molhada, que às vezes ficava mal-humorado quando o trabalho era pesado, mas que também a fazia rir, que segurava sua mão quando andavam pela rua, que olhava para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Naquela noite, depois do jantar comunitário que faziam quase todo dia agora, Dona Sônia, Letícia, Rodrigo, Clara e às vezes seu Adhemar, Rodrigo pediu para conversar com Letícia. Conversar sobre o quê? Ela perguntou. Vem, quero te mostrar uma coisa. Eles deixaram Clara com Dona Sônia e saíram. Rodrigo a levou pela rua, viraram 2 esquinas, pararam na frente de um prédio de apartamentos. Velho, mas em boas condições. O que a gente está fazendo aqui? Letícia perguntou. Tem um apartamento disponível, térreo, 2 quartos. Rodrigo olhava para o prédio, para ela, de volta para o prédio. E eu estava pensando. Rodrigo, espera, deixa eu falar. Ele respirou fundo. Esses 6 meses com você foram os melhores da minha vida. Você, Clara, minha mãe, vocês são minha família agora, minha verdadeira família. E eu quero fazer isso direito. Ele enfiou a mão no bolso, tirou uma caixinha pequena. O coração de Letícia parou. Não é anel. Rodrigo abriu a caixa. Dentro havia uma chave. Ainda, porque eu ainda não juntei dinheiro para o anel, mas é a chave desse apartamento, que eu consegui alugar, que tem 2 quartos, um para nós, um para Clara, e uma sala que minha mãe pode usar para costurar se ela quiser. Letícia olhou da chave para ele. Você alugou um apartamento? Aluguei. Paguei primeiro mês com o dinheiro que juntei. É simples, pequeno, nem tem móvel ainda. Vamos ter que ir comprando aos poucos, mas é nosso. Ele pegou a mão dela. Se você quiser, se você topar dividir comigo. Rodrigo, eu sei que tecnicamente deveria ter pedido sua mão primeiro. Deveria ter feito tudo certo. Mas a gente nunca fez nada no tempo certo. Então, casa comigo? Não agora, quando a gente tiver dinheiro para fazer direito. Mas casa, fica comigo para sempre. Letícia estava chorando agora, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você é maluco. Completamente, mas você também é, então a gente combina. Sim, ela riu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Rodrigo a pegou no colo e girou. Ali mesmo, na rua, na frente do prédio velho, ele girou com ela nos braços enquanto ela ria. Quando a colocou no chão de novo, a beijou, profundo, cheio de promessas e futuros e recomeços. 2 meses depois, eles se mudaram. Não foi grande, não foi com festa. Foi simples, algumas caixas, alguns sacos, ajuda de seu Adhemar e outros moradores da pensão. Dona Sônia foi junto. Claro que foi, família não se separa. O apartamento era mesmo pequeno. As paredes precisavam de pintura. O chão tinha 2 cerâmicas quebradas, mas era deles. Primeira coisa que vamos comprar é um sofá, Rodrigo disse, olhando a sala vazia. Primeira coisa é um berço de verdade para Clara, Letícia corrigiu. Ok, primeira coisa é berço, segunda é sofá, segunda é fogão, o que tem aqui tá quebrado. Certo, berço, fogão, depois sofá. Dona Sônia, encostada na porta da cozinha, apenas sorria. O que foi, mãe? Rodrigo perguntou. Nada, só feliz. Por vocês, por mim, por tudo. Naquela noite, dormiram no chão, literalmente. Estenderam cobertores no chão da sala, pegaram travesseiros emprestados da pensão e deitaram ali. Rodrigo, Letícia, Clara entre eles, Dona Sônia no colchão que trouxeram para o quarto dela. Isso é loucura, Letícia sussurrou no escuro. A gente dormindo no chão do apartamento. Já dormimos em lugares piores, Rodrigo sussurrou de volta. Verdade. Ela virou a cabeça, olhou para ele. Mas, sabe o que é engraçado? Mesmo no chão, me sinto em casa. Porque lar não é lugar, é gente. Você tá ficando poeta. Tô ficando apaixonado. Ele beijou a testa dela. Mais apaixonado, na verdade. Porque já tava desde aquela noite que você chorou e eu bati na sua porta. Eu também. Desde aquele dia no aeroporto. Vi você chegando e pensei,
Esse homem vai complicar minha vida. Complicou? Muito. Ela sorriu no escuro, da melhor forma possível. Clara fez um barulhinho dormindo, aconchegou-se mais entre eles. E ali, naquele apartamento vazio, naquele chão duro, aquelas 3 pessoas, e Dona Sônia no quarto ao lado, eram a família mais rica do mundo, porque tinham o que dinheiro não compra. Amor, real, verdadeiro, conquistado na dificuldade. O cheiro de bolo de chocolate enchia o apartamento. Clara, agora com 1 ano e 8 meses, corria pela sala pequena, perseguindo um balão que Rodrigo tinha enchido pela manhã. Usava um vestido rosa que Dona Sônia tinha costurado especialmente para a ocasião. Papai, papai! Ela gritava, apontando para o balão no teto. Rodrigo pegou ela no colo, esticou o braço e pegou o balão. Toma, princesa. Obrigado! Ela abraçou o balão como se fosse tesouro. Letícia saiu da cozinha minúscula, limpando as mãos num pano. O bolo tá quase pronto. Conseguiu colocar as velhinhas? Coloquei, 2, uma para cada ano de casada. Sim, casada. Tinha sido uma cerimônia simples, no cartório. Apenas eles 2, Dona Sônia, seu Adhemar e Clara. Letícia usava um vestido branco simples que achara num brechó e que Dona Sônia ajustara perfeitamente. Rodrigo usava uma camisa social que pegara emprestada e uma calça que era boa o suficiente. Não teve festa grande, não teve lua de mel, mas teve amor. Tanto amor que transbordava. Não acredito que já faz 2 anos desde aquela noite na pensão, Letícia disse, abraçando Rodrigo por trás. 2 anos. Parece uma vida. Parece ontem. 1 ano depois do casamento, as coisas tinham melhorado bastante. Rodrigo tinha sido promovido na marcenaria, Letícia e Dona Sônia tinham conseguido alugar um espaço pequeno para costura, uma salinha num prédio comercial que dividiam com um cabeleireiro. Nada luxuoso, mas era delas. Tinham até contratado ajuda, uma moça de 20 anos que estava aprendendo o ofício. Não eram ricos, longe disso, mas pagavam as contas. Tinham comida na mesa. E Clara tinha um berço de verdade. Roupas novas, brinquedos. Lembra quando a gente dormia no chão? Lembro. Agora temos cama e até um sofá. Letícia apontou para o sofá de 2 lugares, que compraram usado, mas que era confortável. Subimos no mundo. Subimos mesmo. A campainha tocou. Dona Sônia apareceu carregando sacolas. Trouxe refrigerante e salgadinhos. Ela entrou cheia de energia para uma mulher de 71 anos. Cadê minha neta? Vovó! Clara largou o balão e correu para ela. Dona Sônia pegou no colo, cobriu de beijos. Meu amor da vovó, tá linda! Vovó fez vestido. Fiz sim, especialmente para você. Eles cantaram parabéns, sopraram as velhinhas, Clara com ajuda. Comeram bolo e salgadinho, riram de coisas bobas. Tiraram fotos com a câmera velha de celular. Era simples, era perfeito. Mais tarde, quando Clara dormia no quartinho dela, que tinha um papel de parede com estrelinhas que Letícia colara a ela mesma, e Dona Sônia tinha ido embora para a própria casa, Rodrigo e Letícia sentaram no sofá. Cansada? Ele perguntou. Exausta. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Mais feliz. Eu também. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo. Rodrigo? Obrigada. Por quê? Por tudo. Por ter voltado, por ter ficado, por ter escolhido a gente. Eu que agradeço por ter me aceito, sem dinheiro, meio quebrado, com um monte de bagagem. Todo mundo tem bagagem. O importante é encontrar alguém que te ajude a carregar. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você também. Do quartinho, ouviram Clara fazer um barulhinho dormindo, provavelmente sonhando com balões ou bolo ou whatever bebê sonho. E ali, naquele apartamento pequeno, mas cheio de amor, 2 pessoas que caíram e se levantaram juntas, apenas existiam, felizes, completas. Porque às vezes o final feliz não vem com riqueza ou fama ou luxo. Às vezes vem com um apartamento pequeno, um sofá usado, um bolo de caixa e a pessoa certa ao seu lado. E isso é mais que suficiente. É tudo. E assim termina a história de Letícia, Rodrigo, Dona Sônia e Clara. Uma história de quedas e recomeços. De solidão que virou família.
de desespero que virou esperança. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo contando qual foi a parte que mais te emocionou. E não esquece, curta este vídeo se você acredita que recomeços são possíveis, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir que não está sozinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão te fazer acreditar no amor e na bondade. Comente, família é quem cuida, para enviar energias positivas para todas as mães e famílias que estão lutando. Lembra, não importa quão fundo você caiu, sempre é possível se levantar, sempre é possível recomeçar, e você nunca está tão sozinha quanto pensa. Até a próxima história. Um beijo grande.